vocês sabem, nossos pastores eles estão no congresso lá em Santa Catarina, amém? E ele me pediu para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Para quem não me conhece, só quem estiver assistindo online, meu nome é Daniele. Sou aqui filha desse ministério desde que ele nasceu. E também renasci no meu chamado e naquilo que Deus tem para a minha vida. E nós estamos vindo de um congresso que, assim, está assim, sem palavras, né? E na segunda-feira, estava lá para variar na cozinha. Eu ligo o relógio, deixo lá num cantinho, numa prateleira. E fui lavar louça, cuidar das coisas e batendo no bico. E a mente, né, vai pensando, meu Senhor. Principalmente assim, que já é de igreja há muito tempo, né? E eu já fui para tantos congressos. Já ouvi tantas palavras. Nunca dentro da vida do Espírito. Mas palavras que me edificaram, que me fizeram crescer. E o Senhor falou de coisas tão específicas, tão claras. Eu nunca vi Deus falar assim, tão assim, claro, assim, com nome e sobrenome. Você entendeu o que eu falei com você? Para dizer assim, para não ficar dúvida. Eu disse, mas Senhor, eu não quero perder essa palavra no dia a dia, porque foi tremendo. Mas chega a segunda, a terça, a quarta. E muitas vezes você continua olhando para aquilo que Deus falou e está da mesma maneira. Como não perder essa palavra? E o Espírito Santo ali naquela hora, ele me fez passear em algumas coisas na Bíblia. E eu nem sabia que eu vim compartilhar a palavra com vocês. Eu compartilhei com meu esposo. Aí no outro dia o pastor pediu para hoje eu dar uma palavra. E eu já tinha tudo, até os textos, que eu não sou muito boa de achar as coisas de uma maneira muito fácil. Mas até cada texto o Senhor me deu. E eu queria compartilhar com vocês. Amém? Que você abra o seu coração para receber daquilo que Deus tem para você. Porque não sou eu. Não é o apóstolo Web. Não é o pastor Técio. É você quem decide receber. Quantas pessoas ouviram a mesma palavra que nós ouvimos e não aconteceu nada? Porque estava esperando que o homem fizesse algo que ele não pode fazer, que só o Senhor pode fazer dentro de você. Aí na hora o Espírito Santo me lembrou de José. Aí eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 37. Gênesis no capítulo 37. Nós não vamos falar sobre José. Eu só queria que vocês prestassem atenção no início do capítulo 37. E eu quero que quando eu terminar de ler, a gente vai ler do versículo 1 ao 3, e vocês me respondam a seguinte pergunta. Antes de ler, já vão pensando na resposta. Como era a vida de José? Aí no versículo 1 começa assim. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Como era a vida de José? Ótima. Filhinho de papai, querido, preferido. A Bíblia diz que ele ia apacentar os rebanhos, mas ele voltava para dar notícia. Acho que ele só para dar uma curiada, para voltar para contar para o pai o que é que estava acontecendo. Não vamos continuar na história de José. Mas como José estava? De boa. Estava tudo bem. O que é que tinha de errado? 17 anos, mas na frente a gente sabe que ele era um homem formoso, de boa aparência. Estava ótimo. Aí o que acontece com José? Deus dá um sonho a ele. Deus falou com José através de um sonho. E ele recebeu aquele sonho. E o que aconteceu depois? Foi jogado num poço, foi vendido pelos irmãos, foi como escravo para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria ter algo com ele. A questão é, ele esqueceu do que Deus falou com ele? Ele deixou de ser fiel. Com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Aqui na terra ele estava na casa do senhor dele egípcio, mas quem fazia prosperar ele era Deus, porque ele não esqueceu quem era o Deus dele. Independente do lugar em onde ele estava, independente do lugar onde eu e você está, a gente não pode esquecer quem é Deus. Eu preciso saber quem é Deus, porque eu posso estar no poço, eu posso estar no Egito, eu posso estar onde for.
ele não deixa de ser Deus. Se eu sei quem ele é, eu não perco a palavra que ele me deu. José não perdeu o sonho que Deus deu a ele, porque ele não deixou de crer quem era Deus quando ele estava no Egito. Amém? Então, se você for para o verso 9, do mesmo capítulo 39, ele diz o seguinte, na parte B. Como, pois, quando a esposa de Potifar, né, queria trair o marido com ele, ele responde, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Muitas vezes, quando a gente está no meio da confusão, vai Deus, ele lembra de mim, ele sabe quem eu sou. José tinha uma consciência de quem era Deus. Que antes de qualquer coisa, ele não queria trair a Deus. Ele temia a Deus. Então, a fidelidade, ela é independente do que eu estou vivendo. A minha fidelidade com Deus é independente do que eu estou vivendo hoje, agora. Aí José estava tudo de boas. Recebeu uma palavra, passou por um processo e ele não esqueceu quem era Deus. Mas e Ana? Vai comigo para 1 Samuel. Ana já foi uma história totalmente diferente. José estava na abundância e teve que aprender a ser fiel em qualquer momento e nunca deixou de crer que era Deus. Mas Ana, em 1 Samuel, no capítulo 1, diz o seguinte, que houve um homem, no versículo 1, de Ramatim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E aí ele subiu para a cidade do Senhor, ele ia todos os anos adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos. E ele ia com os seus filhos. E Eli estava lá com seus filhos, o sacerdote. E no versículo 4 diz que no dia em que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava a ele porções. A Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ano após ano. E aí na parte B diz assim, que a outra irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Aí a pergunta agora é, como estava a vida de Ana? Ana estava angustiada, Ana estava triste, ela estava debaixo de humilhação, porque era uma humilhação muito grande nessa época para uma mulher não ter filho, porque Deus tinha cerrado a madre. Tinha que aguentar a outra esposa, passando com os filhos. Então ela estava numa situação que ela estava arrasada. Só que o que acontece? Ana recebeu uma palavra. A Bíblia diz, né, que ela estava orando. E se você continuar no mesmo capítulo, ela estava orando de tal maneira que no versículo 15, no versículo 14, o profeta Elias chegou para ela e disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ter esse vinho, porque ela estava chorando, ela só balbuciava as palavras ali, clamando diante do Senhor. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. E aí ela vai e ele responde para ela, vai em paz, no versículo 17. E o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E a Bíblia diz que ela saiu, comeu, e o semblante dela já não era mais triste. Amém. Você recebeu uma palavra de Deus na sua vida? Como está o seu semblante depois que você ouviu ela? Mesmo que a segunda chegou e você continua crendo na terça, na quarta, daqui a uma semana, um mês. O seu semblante, como está? Olha aí para o seu irmão, olha aí o semblante dele. Está com o semblante de quem recebeu uma bênção, uma vitória, ou ainda está no espírito de Ana, da angústia e da amargura? Nós não podemos ser assim. Eu recebi uma palavra do Senhor, eu tenho que mudar as minhas atitudes, porque Deus falou comigo. Deus falou com ela e ela não engravidou na hora que ela recebeu a palavra, mas ela sabia que quem tinha falado com ela era Deus, então ela ia ter um filho, sim, porque Deus falou.
O que foi que Deus falou com você? Vai se cumprir, porque quem foi que falou? Não foi Deus? A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Não há mudança e nem há variação nele. Porque quando ele fala, ele cumpre. Amém? Então, quando Ana recebeu uma palavra de Deus, a atitude dela mudou. Nós precisamos mudar as nossas atitudes diante de uma palavra. Porque Deus fala, muitas vezes, pronto, Deus falou. Aí o dia a dia, porque eu não estou vendo, aí é com a visão física, eu não estou vendo as coisas acontecerem da maneira que eu estava querendo. Aí vem o eu. A gente vive uma geração egocêntrica, que vive debaixo do humanismo. Não é assim que você aprende nas universidades e quando você liga a TV? Tudo vale, se for para que eu seja feliz. Mas tudo não vale para que eu seja feliz. Porque nós somos um povo que tiramos eu do centro e coloco Deus no centro. Tudo vale para eu viver a vontade perfeita do meu Pai. Amém? Então, eu recebi uma palavra do meu Pai. Siga. Mude o seu semblante. Haja como uma pessoa vitoriosa. Haja como uma pessoa que recebeu uma palavra do Senhor. Não haja como um derrotado, porque você não é um derrotado. Mas se você continuar andando como um derrotado, é isso que você está falando, é a sua linguagem, é o que a sua linguagem está falando. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém? Então, José, como disse Joana, estava de boas. E passou por um processo e não deixou de crer em quem era Deus. E o sonho se concretizou. Ana estava debaixo de tribulação grande. Mas ela ouviu uma palavra e o semblante dela mudou porque ela creu. E porque ela creu, Deus fez. E a Bíblia diz que ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos depois de Samuel. Aí agora você vai comigo lá para Daniel, profeta Daniel, no capítulo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Ezequiel, Daniel. Você chega no profeta Daniel. Quem gosta de música para criança sabe todos os livros da Bíblia. As mamães ali, tudo. Você vai cantando e conhece toda a Bíblia. Quem está com dificuldade, pega aí 3 palavrinhas, volume 5 e aprenda todos os livros da Bíblia. Daniel, no capítulo 1. O que aconteceu aqui? Todo mundo já achou? O Soraya está ali disponível para ajudar todos que precisem com as turminhas das crianças. Tem muitas 3 palavrinhas por lá. No capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá, e vai para o verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, mas não era qualquer um, não. Tanto da linhagem real, como os nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e ensinasse a eles a cultura dos caldeus. E ainda determinou o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fosse mantido assim por 3 anos. E junto dessa turma, quem é que foi? Entre eles, no versículo 6, se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram da nobreza. Eles estavam no palácio, jovens bonitos, instruídos na palavra e na sabedoria. E Judá foi levado cativo para a Babilônia. E eles foram para a Babilônia. E qual é, ainda no capítulo 1, a primeira atitude que Daniel toma? Eu não vou me corromper com a comida do rei. Então, ele chega para o chefe dos eunucos e fala com ele. No versículo... Aqui, no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente. Na minha versão diz firmemente. Eu gosto muito quando ele fala isso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E ele fez, vamos fazer um trato. 10 dias comendo legumes e água.
E veja como vai ser a nossa aparência. A aparência deles era mais vigorosa do que os que estavam comendo as iguarias do rei. Independente do lugar que eu esteja, Deus é Deus. Ele não mudou. Eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Foram tirados do seu lugar, foram levados cativos para a Babilônia. E não importava se eles estavam na Babilônia, eles não abandonaram o Senhor. Foram fiéis. Porque a gente às vezes vai olhar a história de Daniel, né? Ai, que legal, Daniel entrou na cova dos leões, e Deus tirou ele da cova, e os outros 3 amigos 6 ou 7 vezes, e o anjo estava lá e tirou ele. A gente sabe o que tem no versículo seguinte. Mas como estava a vida desses meninos? De saírem de um palácio e irem para o cativeiro. E aqui não disse que Deus deu uma palavra específica para eles, mas eles sabiam quem era o Deus deles. E em momento algum eles decidiram se corromper, porque foram tirados de onde ele estava. E às vezes a gente está na pressão, como domingo a gente ouviu, né, na prensa, e está imprensando, e está prensa. Isso não me dá o direito. Não me dá o direito de pecar. Não me dá o direito de contar a palavra. Porque se eu sei quem é o meu Deus, ele me livra. Onde eu estiver. E o que esteja acontecendo. Por quê? Porque ele é Deus. É a consciência de quem é Deus. Quem é Deus para você? Sempre falo, qual é a sua identidade? Né? Você tem que ter uma identidade em Deus. E tem uma pastora muito engraçada que o pessoal está colocando muitos videozinhos curtos dela. Isso é Thalita, ela é muito divertida. E eu ri porque ela falando sobre sua identidade. Ela disse, João, o discípulo amado de Jesus. Quem foi que escreveu? Ele que escreveu sobre ele mesmo, porque ele sabia quem ele era. A gente sabe que João era o discípulo amado de Jesus, porque foi ele quem disse. Aí você pergunta, meu irmão, como você está? Quem é você? Ai, um sofredor? Misericórdia, meu filho. Você pode estar passando por um momento de sofrimento, mas você ser um sofredor? Não. Você nasceu de novo. Estamos falando de pessoas que não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas nós somos a geração que vive debaixo da graça. Que tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Isso vai nos dar o direito de uma tribulação, de você não se perder quem é Deus. Está passando por isso, ai meu Deus, quem é Deus? Se você não sabe quem é Deus, não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Porque se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode até, tem hora que dá, né? Opa! Mas você sabe quem é o seu Deus. Você tem que conhecer o seu Deus. E é urgente. Isso é, Deus falou primeiro comigo, isso foi comigo. Na segunda-feira, pela manhã, comigo. Porque há 15 dias, quando o Senhor tinha me pedido para dar uma palavra aqui, eu tinha dito para os irmãos que Deus tinha falado comigo o seguinte, que nós podemos ter momentos de tristeza, mas nós não somos pessoas tristes. Porque quem tem Jesus, ele é a nossa alegria. E ela tem que ser a minha constante alegria. Fui provada exatamente nisso. É exatamente nessa palavra. Porque quando a gente veio, o congresso começava na quinta, nós estávamos vindo de Recife. E lá, a gente veio debaixo de uma sentença de impossível, para a família inteira. E a gente vinha estar assim, sabe? Senhor, e agora? E a gente mandei um recado para a pastora, eles oraram por nós e a gente vinha. A gente só queria ir para a nossa casa. Só queria assim, encontrar pouso. Já fazia uns 10 dias que a gente estava fora de casa. E o Senhor nos inquietou isso na terça-feira à tarde. Vamos para Campina. Vamos para Campina. E assim, me desculpem as palavras, mas minha filha vomitou, que até minha calcinha veio vomitada nesse dia. Mas a gente veio. Porque eu sei qual é o meu lugar. Eu sei qual é o meu lugar dentro de um propósito. Estou falando do lugar físico, estou falando do meu lugar em Deus. Meu lugar, Deus me chamou agora, nesse momento, para estar aqui. E eu não posso deixar que situações que me deixaram um momento de tristeza se tornar uma realidade na minha vida. Não é a realidade da minha vida. Amém. E a gente veio. Tinha hora que a lágrima descia, a gente engolia. Desce, engole. Vamos ensaiar. Tem um congresso. Vamos ensaiar, tem um congresso. No outro dia a gente veio. Vamos continuar. Na quinta-feira você tem que saber quem são os seus amigos que estão perto de você em Deus. Domingo foi o que o apóstolo Hebe falou, né? E aí Deus mandou Pedro e Tiago e João para a gente não desistir. Na quinta-feira minha filha está aqui desde que nasceu essa igreja. Ela nunca deu trabalho para ficar na salinha. Nunca. Recebeu elogios do comportamento deles. Mas quinta-feira não tinha quem fizesse essa menina ficar em canto nenhum sem parar de chorar.
Eu fui para a calçada com Soraya, ainda pensei em ir para casa. Aí, quando Deus, você tem que estar perto de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, porque Soraya disse, não, a gente fica aqui na calçada, não vai não. Peguei a palavra. Diabo, você não vai usar minha filha para me tirar desse lugar. Eu vou ouvir, vou receber tudo que Deus tem para mim. E todos esses dias a gente começava na calçada para conseguir terminar dentro da igreja. Mas a gente não retrocedeu. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido a ter uma consciência de quem é o meu Deus. Quem é o Deus que eu sirvo. Então, a questão para eles nunca foi a Babilônia. Mas quem eu sou quando eu estou lá na Babilônia. Porque às vezes você fica, porque você não conhece o contexto da minha família. A questão não é o contexto da sua família, é quem você é lá na sua família. É quem você é no seu trabalho. Não é o trabalho, é quem é você lá dentro. Aqui é fácil. Por quê? Porque a gente está junto aqui no mesmo espírito, orando. Aí o Senhor vai nos tirar para contextos totalmente diferentes. Onde eu não posso perder a minha identidade. Daniel e esses meninos, eles não perderam a sua identidade. Quem eles eram em Deus. E eu fiz uma pesquisa em umas 4 bíblias de estudo, depois eu fui procurar em outras fontes, que não fala da morte deles, mas todos dizem que provavelmente morreram todos na Babilônia. E não se corromperam. Tem até um túmulo que atribuem ao túmulo de Daniel, na antiga Babilônia, que hoje já deve ter, faz parte, né, da Síria, enfim, hoje eu não sei o nome do país. Mas eles não saíram da Babilônia. Mas não deixaram de ser Jerusalém lá dentro. Eu é quem escolho. Você é quem vai determinar quem é você. Se você coloca limites, Deus, eu só vou até aqui, ele é educado, ele não vai te levar além. Aí domingo, quando o apóstolo Diego, você pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Aí diz, porque você entregou sua vida aqui no altar. Aí o Senhor me lembrou do dia, eu lembro do dia, do lugar, o que eu estava fazendo, quando eu orei pela primeira vez, dizendo a Deus, pode mudar o que for preciso. Pode fazer do jeito que tiver que ser. Aí Ele vem e faz. E eu tenho que crer, sim, que a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Porque Deus não mente. Amém? E aí, vamos para a última pessoa. Vamos falar do nosso amigo Pedro. Pedro era meu sanguíneo, né? Assim, né? Um temperamento, corta a orelha. Deus fala. Até eu ri, porque é assim, você lê num versículo. Ele teve uma revelação de quem era Jesus pelo Espírito. No versículo seguinte, para trás de mim, Satanás. Meu Deus, no versículo seguinte. Aí a gente fala de Pedro. E aí não faz a mesma coisa? Fala uma coisa e diz. Que eu disse, eu vou aprender a não dizer o que eu disse. Você declara em fé. Meu Deus, eu não estou vendo. Você acabou de dizer que eu creio que eu estou vendo. Como é que 5 minutos depois eu já estou chorando porque eu não estou vendo? A mesma coisa. Mas aconteceu algo fantástico que foi em Atos 2. Atos 2, no versículo 1. Todo mundo conhece, né? Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ele veio fazer morada dentro de nós. Amém? Então, vida no Espírito é você andar cheio do Espírito Santo. A ponto do que for necessário ser mudado em mim, eu vou permitir. Porque Ele está aqui. Você nunca pode na vida dizer que é uma pessoa solitária. Porque é uma impossibilidade, se você nasceu de novo, de você ser só. Não tem como. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Você não é uma pessoa sozinha. Você nasceu de novo, você não é mais uma pessoa só. E no capítulo 2, continua no capítulo 2 e vai para o versículo 37. Esse é Pedro, depois de Pentecostes. Ouvindo eles essas coisas, compungiam-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Porque Pedro pregou no poder do Espírito depois de Pentecostes.
E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. E no versículo 41 diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ele não tinha microfone, ele não tinha dinheiro, era um pescador, que o mestre dele tinha morrido, mas que ressuscitou. Cumpriu sua palavra, ele disse que ia voltar, e ele voltou. Ele disse que não ia nos deixar sozinhos, ele não deixou. E o Espírito Santo veio, e aquele homem entendeu, recebeu, de tal maneira o Espírito Santo estava tão cheio, que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Ele passava e as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Mas Pedro foi um homem como eu e como você, que tinha reações humanas. Mas o Senhor está nos chamando para uma vida cheia do Espírito, para nós termos reações do Espírito diante das situações. As nossas reações têm que ser diferentes. Amém? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma palavra, eu tenho que andar debaixo dessa palavra. Então, as minhas reações, elas têm que ser diferentes. Amém? Então, há poder no nome de Jesus. Há força no nome de Jesus. Então, eu e você temos que ser aqueles que vão andar no mesmo poder. Vá comigo para o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Isso mesmo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Abra aí, eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia e desse uma olhada. É o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Todo mundo encontrou? Na página seguinte tem o quê? Atos 28. Na página seguinte tem o quê? Como? Romanos? Não. Tem a continuação de Atos dos Apóstolos, que nós estamos escrevendo. Amém? Porque se Jesus não voltar na nossa geração, é a nossa história que tem que ser contada. Como nós falamos de Lutero, Wesley, Gunnar Wingre, Daniel Berg. Somos nós, é a nossa história que vai continuar escrita. Eu gosto desse versículo. Atos, capítulo 29. E houve um homem enviado por Deus, chamado Irmão Neto, que na sua simplicidade, servindo ao Senhor por estradas amalhadas, homens olharam para ele e aprenderam como serem ministros da palavra e do amor, servindo. Amém? Atos, no capítulo 30. E houve uma mulher enviada por Deus, chamada Milena, que creu a despeito de qualquer coisa, que guardou a sua fé e perseverou até o fim. Atos 31. Houve um jovem chamado por Deus, chamado Mateus, para andar além da sua profissão, usar a sua profissão para servi-lo. Ou Atos 32. Houve uma mulher chamada por Deus, chamada Soraya, que aprendeu a amar a nova geração. E hoje se existem senadores, presidentes, profetas nessa nação que não se corromperam, foi porque foi guardada a nova geração. Atos 33, Atos 34. Quem vai escrever? Amém. É a nossa história que tem que ser contada. Amém? De homens e de mulheres de fé, que não se corromperam, porque têm uma palavra e andam debaixo da palavra que receberam. Amém? Faz uma semana que aconteceu o congresso. Não deixe decair o seu semblante. Se você estava como José, tudo de boas, não importa o que venha a acontecer, porque tem gente que diz assim, deixa eu passar esse vídeo depois, porque, né, sei lá, às vezes, né, o pessoal fala de umas provações, de umas pressões. É nada. Coisa boa é estar na prensa se o Senhor estiver com você, do que você estar aí fora na abundância sem Ele, sozinho. Às vezes eu conversando com o GC, eu disse, meu filho, imagina se a gente estivesse passando por tudo isso, se a gente não tivesse o Senhor. Morre. Morre. Morre nas emoções, morre em tudo. Mas quando você tem o Senhor, é incrivelmente, você vive. De uma maneira sobrenatural, você vive. Você persevera. É a minha história e a sua história que tem que ser contada se o Senhor não voltar nos nossos dias. Os nossos filhos têm que olhar para nós como referência.
e dizer, eu não vou me corromper, eu vou guardar a fé como o meu pai, como a minha mãe, como a minha tia que eu aprendi lá na igreja, como o pastor que eu ouvia falando. É vida. E você pode estar na prensa como a gente está, como Ana. Mas receber uma palavra e você já muda. Como você está? Eu estou bem, eu estou ótima, porque eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra não morre. A palavra do Senhor, ela é viva. A continuação de Atos tem que ser a minha história e a sua história. Amém? O Senhor tem que voltar e nos encontrar. E se Ele vier na nossa geração agora, nos encontrar escrevendo a nossa história de fé. Amém? Quando homens se levantaram no avivamento da Rua Azusa, eles não sabiam para onde Deus ia mandar eles. Depois vocês leem a história do avivamento da Rua Azusa. Mas eles se entregaram. Eles não imaginariam que a história deles estaria sendo contada depois. É porque nós lemos e a gente já sabe o que acontece a seguir. Paulo passou por todos aqueles naufrágios porque Deus disse a ele que era para ir para Roma. E ele não deixou decair o semblante dele, ele seguiu em frente porque Deus disse que ele ia para Roma, então ele ia para Roma. Deus disse o que a você? Eu sei o que ele me disse, então meu semblante não vai decair, porque pode ter um naufrágio que for, pode acontecer o que for. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Identidade. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é o meu pai. Você sabe quem é o seu pai? Nós não podemos ser o povo que fica recorrendo a Moisés para ele subir no monte por nós. Está lá em Êxodo, olha, não pergunta o capítulo não, que é a nossa enciclopédia bíblica, é o pastor Técio, né, que sabe onde estão todos os versículos. Mas se você ler de Êxodo, do capítulo 12 até o 26, você vai achar o que eu estou dizendo aí no meio. Mas se eu fosse você, começava de Gênesis direitinho para entender toda a história. O povo sai do Egito, aquele moído, vai, não vai, vai, não vai, Deus vem, Deus vai. Pronto, manda o povo lá para o monte, que eu vou falar com eles. Quando chegar lá, o monte fumegando, Moisés, vai tu, senão eu vou morrer. E quem subiu foi Moisés, para falar com Deus, para falar com o povo. E hoje, muitas vezes a gente fica procurando um Moisés para subir por nós. Pastor, ora por mim. Ó, bem, se a gente pediu oração quando a gente estava lá, mas quem tem que tomar uma atitude sou eu. Aí a gente, o pastor tem que orar em línguas por você. Ele está orando, a oração é para edificação pessoal. Não, mas tem que estar orando. Ora aí por mim, que eu não consigo. Ore por mim. Leia por mim. Como é que você vai ter entendimento da palavra, intimidade com ela, se você não quer ler a palavra, você quer que outra pessoa leia por você, que dê a palavra para você, que fale o que Deus está falando com você. Porque não quer ir para o monte. Só que nosso monte hoje é diferente, é o nosso quarto. É o secreto. O nosso monte é com o Espírito Santo. E eu não preciso subir no monte. Aonde eu estiver, eu falo com Ele. Aonde eu estiver, eu falo com Ele. Mas ainda, muitas vezes, a gente quer que alguém vá na nossa frente. Vai secreto, todos os dias, esperando por você. O secreto está aí. Isso é vida no Espírito. Que confunde, às vezes, tantas pessoas. É você ter sua vida no secreto com Deus. Eu venho, eu escuto uma palavra, eu sou edificado, isso é bênção. Muitas vezes o Senhor dá uma chave mesmo para a nossa vida, mas a continuação é minha no secreto. Com Deus, eu queria chamar o louvor. Com Deus. E aí isso é uma atitude, uma decisão que nós temos que tomar com maturidade em Deus. Amém. Porque se você olhar, José, Ana, Daniel, Pedro, nasceram como eu e você nessa terra. Carne, osso, emoções. Todos eles têm uma história de vitória. Isso não é diferente da... A diferença é porque você não sabe o capítulo de amanhã. Aí você anda na fé. Amém? Você crê no que vai estar escrito amanhã a respeito da sua vida? Porque é ele é o autor e consumador de todas as coisas. A minha história e a sua história tem que estar nas mãos dele. Eu nunca tive uma resposta a jato e veloz assim, como foi há um tempo atrás sobre uma coisa bem determinada que eu perguntei a Deus. No divórcio dos meus pais. Eu disse, Deus, eu orei tanto. Eu criei tanto. Por quê? E a resposta foi assim, porque ele não quis. Não era o meu plano para a vida dele, mas ele não quis. Foi duro, mas eu entendi.
E eu trouxe isso para a minha vida. Eu não posso impedir a vontade de Deus na minha vida. Amém? Que hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. Isso é um memorial que nos ficou para lembrar do sacrifício perfeito do Pai na minha vida e na sua vida. Amém? Fique de pé nessa hora. Fique de pé nessa hora. O Senhor, Ele não mudou. O mundo por aí prega que as coisas mudaram, mas a palavra do Senhor, ela não mudou. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre vai ser. Nós não podemos deixar que o humanismo tire isso de nós, o que está sendo pregado aí fora tire isso de nós. Amém? Nós não vamos ser pessoas que vão se corromper porque eu preciso ser feliz. Porque isso me satisfaz. Temos que colocar Deus no centro de todas as coisas, amém? Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o tudo do meu coração e do seu coração, amém? Feche seus olhos. Então tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da glória. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me tira medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Soraya e Neto, vocês podem servir a ceia. Enquanto você está recebendo esse pão, esse suco de uva que representa o sacrifício do Senhor, comece a olhar para esse memorial na sua vida. Foi por mim e foi por você. Ele deu tudo por nós. Esse
Esse é o sacrifício perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É o nosso sacrifício. É o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós não podemos nos esquecer em momento algum. Foi por mim, foi por você. O sacrifício perfeito foi por mim, foi por você. O sacrifício perfeito foi por mim e por você. O preço já foi pago na cruz. Preço de sangue, preço de morte. A tua morte me traz vida. A tua morte me traz vida. Eu posso viver. Eu posso viver. Você pode viver uma vida abundante hoje, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ora manalara a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu querido Jesus, poderoso Jesus, poderoso Jesus. Que essa seja uma noite que diante da tua mesa, Senhor, nós entregamos, Senhor, todo medo. Todo medo. Nós não somos um povo que precisa ter medo, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia, a ousadia na tua palavra. Espírito Santo, que a compreensão desse sacrifício perfeito de Jesus seja motivo de nós acordarmos todas as manhãs alegres, pessoas felizes, com identidade, que sabe quem é o seu Pai, que sabe a herança que tem e sabe também o preço que foi pago. Senhor, nós seguramos nessa hora o pão que representa o corpo de Cristo, o teu corpo, Senhor, que foi entregue por nós como sacrifício perfeito. E a tua palavra declara o seguinte: porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do teu sacrifício, Deus, perfeito, da conquista maravilhosa na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, que hoje nós podemos comer, participar deste memorial nesta noite, por tua causa, Jesus. Coma o pão na compreensão que você está diante da mesa do memorial do sacrifício perfeito do Filho de Deus, que foi entregue por mim e por você.
Santo, santo. Pegue o cálice nessa hora. Por semelhante modo, havendo depois de ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em minha memória. O sangue de Jesus nos leva além. Ele nos leva além. Ele nos leva além. Ô Senhor, nós tomamos o cálice que representa nessa noite esse suco, teu sangue vertido naquela cruz por nós. Foi por mim, foi por você. Porque o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre ti naquela cruz. E é por isso que na tua mesa há cura, na tua mesa há milagre, na tua mesa há a realização do impossível. Porque nós estamos diante de um Deus que para Ele não existe a palavra impossível. Porque tudo é possível ao que crê. E Senhor, nós tomamos essa ceia nessa noite com a consciência que eu sei o Deus que eu sirvo, que eu amo e em quem eu tenho fé. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Pode tomar o cálice. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Dá um abraço nesse irmão, nessa hora. Diga: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe o diabo roubar de você a palavra que ele já lhe deu. Você vai andar debaixo dessa palavra, amém? Pois eu quero nadar